Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingão, dia 11 de maio de 2025, Dia das Mães, final da noite, já quase 10 horas da noite, mas mesmo assim, vale sempre mandar os parabéns para as verdadeiras mães. Eu sempre digo verdadeiras mães, porque o fato de parir não quer dizer que seja mãe. Tá? E o fato de não parir não quer dizer que também não seja mãe. Então, as verdadeiras mães, tá? E você pode entender da maneira como quiser, mas esse é o meu ponto de vista. É igual o pai. Tem verdadeiros pais e outros não. Tem aquele que contribui para fazer a criança e aquele que não contribuiu, mas ajuda a criar. Então, verdadeiras mães. Esse é os meus parabéns. E tivemos nesta última partida de domingo, a rodada ainda não acabou, a rodada tem um jogo na segunda-feira entre Santos e Ceará. Mas no domingo, a nona partida foi entre Botafogo e Internacional. E aí a gente tem uma situação. A situação do Botafogo na Libertadores não é confortável, só depende do Botafogo. Mas o Botafogo não vem jogando bem, beleza? Então isso preocupa. O Botafogo fez um jogo contra o Carabobo, um time fraquíssimo, e ganhou de 2-1, sabe-se lá como. Vem para esse jogo. O Botafogo vem para o jogo no seu estádio vazio, né? Estádio do Botafogo vazio, mas é compreensível. Domingo, chovendo, dia das mães, jogou 8 horas da noite. Porra, tudo contra, né? Tudo contra. Então, não vou reclamar aqui da torcida que não foi. É complicado. Um domingo, você jogou 8 horas da noite, chovendo. E aqui no Rio, quando chove, é um transtorno da porra. Então, é bem compreensível o estádio ter ficado vazio. Mas o Botafogo foi com seu time principal. Botafogo tem desfalques porque tem jogadores machucados. Mas o Botafogo foi com seu time principal. E aí a gente pode olhar aqui o jogo do Botafogo contra o Carabobo, tu vai ver que o Botafogo foi com o time principal. A gente pega aqui, o time do Botafogo é o time principal. Principal ali. Tem um ou outro desfalque, tá? Tem um, outro, tem ali o Guerreiro na frente, com o Ryan, tem o Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory, Jefinho. Ou seja, o Botafogo foi com um time que tem de melhor, tá? Foi com um time que tem de melhor. Já o Internacional não. O Botafogo foi com um time que tem de melhor, porque a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é bem complicado. O Botafogo começou esse jogo na 16ª colocação. 16ª colocação. Então vamos lá. O Botafogo está na 8ª rodada. No meio de semana tem um jogo para a Libertadores. A situação do Botafogo no seu grupo não é das mais confortáveis. O Botafogo, se perder esse jogo, é em casa, para a Libertadores. Mas se perder, tem o risco de já estar eliminado. E no Campeonato Brasileiro, a situação preocupa. Porque quem está lá na frente está abrindo e o Botafogo está ficando aqui atrás. Vinha de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. E pior do que isso, não jogando bem. Então o Botafogo está preocupado com a Libertadores, mas também está preocupado com o Campeonato Brasileiro. Então bota o time principal. O que tem de melhor o Botafogo bota para esse jogo. Já o Internacional está na situação também. O grupo do Internacional é um grupo bem complicado. É o grupo da morte, onde tem o Bahia, onde tem o Atlético Nacional, aonde tem o Nacional. É um grupo que não tem nada definido. Nada definido. Ninguém tem a menor ideia quem serão os dois que vão para a oitava de final, quem será o terceiro que vai
para a Sul-Americana. Ninguém tem a menor ideia. E o Internacional tem um jogo também pela Libertadores no meio de semana. O Internacional tem 7 ou 8 jogadores machucados. Desses jogadores machucados, tem os principais goleadores do time. Tem um jogador que estava suspenso, que é o ponta. Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. É, o Bruno Henrique, acho que não tinha um Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique tá suspenso. Acho que é isso mesmo. O Bruno Henrique suspenso. Deixa eu ver aqui. Pá. É isso mesmo. O Bruno Henrique suspenso. 7, 8 jogadores machucados e alguns jogadores poupados. Ou seja, vem praticamente com o time todo reserva o Internacional. Todo reserva. Então, Libertadores, os dois times parecidos, situações parecidas. Situação complicada. Só depende deles, mas a situação é complicada. Campeonato Brasileiro. Vou pegar aqui. Internacional e Botafogo na parte de baixo da tabela. Botafogo vai com o time principal, o Internacional com o time básico. Só para você ter uma ideia de como estava o Internacional, o armador do time é o Thiago Maia. Então, quando você tem o Thiago Maia, que é um volante, como armador, você percebe que a coisa está feia, feia mesmo. Feia mesmo. Jogaram no tapetinho, no Engenhão, como queiram, no Newton Santos, como queiram. E o Botafogo goleou o Internacional por 4-0. Placar justo. Sim, placar justo. Foi um jogão? Não. O Botafogo deu show? Não. Mas o Botafogo foi prático. O Botafogo foi prático. Essa vitória do Botafogo, a torcida gostou? Não sei. Eu tenho dúvidas se a torcida do Botafogo gostou. Como assim, Magalhães? O Botafogo ganha do Internacional de 4-0 e você diz que a torcida tem. E você diz que tem dúvida se a torcida do Botafogo gostou? Sim, eu tenho dúvida se a torcida do Botafogo gostou. E eu vou explicar o porquê. Então, deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor colorado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Rosa com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, aqueles coração que se frão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá. Eu vou falar da classificação do jogo, mas antes eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo que eu não sei se a torcida do Botafogo gostou da goleada. Porque a torcida do Botafogo, e também é a minha opinião, acha o trabalho do Renato Paiva ruim. Todos os botafoguenses que eu conversei, todos eles falam a mesma coisa. Não, eles não estão vendo a hora do Renato Paiva ser mandado embora. Mas eles sabem que o Renato Paiva não vai ser mandado embora. O Dexton não vai fazer isso. Então vai ter que se contentar com ele. A não ser que o Botafogo seja eliminado da Libertadores, faça uma vergonha monstruosa no Mundial, não consiga se recuperar no Campeonato Brasileiro, talvez isso aconteça. Ele ser dispensado. E aí o Botafogo ganha de 4-0. É um fator a mais pro Dexter falar, não vou demitir o cara. E a torcida do Botafogo fica naquela situação. O Botafogo joga igual a torcida quer? Não. O Botafogo não vai jogar nunca mais
igual jogou em 2019 com o Renato Paiva. São treinadores completamente diferentes. O Botafogo de 2019 e 2019, de 2024 jogava de uma maneira com um treinador, com outra proposta, com outros jogadores. E de 2025, o treinador é completamente diferente, o ponto de vista, e os jogadores, na minha opinião, apesar de o time titular, a base ter ficado, porém, o banco é muito mais fraco do que o do ano passado, e os jogadores que entraram no lugar dos que saíram são muito mais fracos também. Ou seja, o time de 2025 é bem mais fraco que o de 2024. Então, é por isso que eu disse que eu não sei se a torcida do Botafogo ficou animada, gostou dessa goleada, porque dá uma sobrevida ao Renato Paiva. Sobrevida não, que ele ia ter mandado embora. Mas a torcida não vai poder reclamar do Renato Paiva, já que goleou de 4-0. Tem motivos para reclamar. Pô, mas 4-0 tem motivo para reclamar? Lógico que tem motivos para reclamar. Porque não é o estilo que o Botafogo gosta. E se você pegar como é que foi os gols, vai falar, bom, o Botafogo tem uma maneira de jogar. Sim. O Botafogo não é treinado? Sim, o Botafogo é treinado. Dois gols foram exatamente iguais. O segundo e o terceiro foram exatamente iguais. Isso é treino. Isso é treino. Você pode não gostar, mas é treino. É uma maneira de jogar. E aí, depois de você estar 3-0, 4-0, a coisa flui melhor. Porque o time adversário já entrega os pontos, já desanima, a coisa não anda, tentaram, mas não anda. Aí tem tudo contra. Então a coisa funciona. Aí o Botafogo consegue tocar a bola, vir de trás tocando. Aí eu vou falar, lá, o Botafogo sabe armar sim, o Botafogo sabe tocar a bola. Porra, depois de 4-0, aí não dá para tu fazer uma comparação dessa. Então, meu ponto de vista é esse. Não sei se a torcida gostou do 4-0 por causa do Renato Paiva, por causa da maneira como o Botafogo joga. Beleza? Então vamos aqui para a classificação. Bom, com esta vitória, o Botafogo sobe para a oitava colocação com 11 pontos. Ainda tem um jogo a acontecer. É justamente o adversário que está atrás, o Ceará. O Ceará está na nona colocação com 11 pontos, com um jogo a menos. Vai jogar contra o Santos amanhã. Se o Ceará empatar, passa o Botafogo. Então, no ruim, o Botafogo termina a rodada na nona colocação. Porra, melhor do que a 16ª. Né? O Botafogo era o 16º colocado. Então, essa vitória faz o Botafogo dar um salto. Se não terminar na oitava colocação, termina na nona colocação. O próximo jogo do Botafogo é o clássico contra o Flamengo. No Maracanã, é mano de campo do Flamengo. O Botafogo tem um jogo contra o Estudiantes da Argentina, pela Libertadores, jogo decisivo. O Botafogo não pode nem pensar em perder. Se empatar vai se complicar. Tem que ganhar, tá? Do Estudiantes. E no domingo, dia 18, tem Flamengo e Botafogo, mano de campo do Flamengo. Então, a vitória do Botafogo fez o Botafogo dar um salto considerável. E o Internacional? O Internacional tinha 9 pontos, estava na frente do Botafogo, né? Poderia jogar ali pelo empate, né? Porque o Botafogo tinha 8 pontos, o Internacional estava na frente. O Internacional, com essa derrota, com essa goleada, está na 13ª colocação, 9 pontos. O adversário que está atrás, que vai jogar, é o Santos, mas o Santos só tem 4 pontos. Então, o Internacional termina a rodada na 13ª colocação com 9 pontos, a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Internacional tem, no meio da semana, o Nacional do Uruguai lá, jogo complicado. Esse Nacional, que meteu 3-0 no Internacional, e aí o Internacional conseguiu empatar. Mas esse Nacional do Uruguai tem um problema.
Esse Nacional do Uruguai, ele não sabe propor jogo. O Nacional do Uruguai está atrás. Tá? O Nacional do Uruguai joga bem fora de casa. Em casa ele não joga bem. Mas o Internacional também não está jogando bem. Então, e o Internacional, se perder esse jogo, vai se complicar muito no grupo. Vai se complicar muito no grupo. E um grupo difícil, esse grupo do Internacional. E pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, dia 18, o Internacional joga contra o Mirassol. O Mirassol é o clube que está acima. O Mirassol ganhou de virada do Corinthians, está ali na 12ª colocação, também com... Não, 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 desculpa. O Mirassol, 12º colocado, com 10 pontos. 10 pontos. Então, vai ser mais um jogo difícil para o Internacional. O time do Mirassol é muito competitivo. Então vamos aqui para a partida. A gente pega aqui os números, tu vai ver que o Internacional chutou 19 vezes, o Botafogo 12. O Internacional chutou 5 vezes em direção ao gol, o Botafogo 5. Mas olha a competência do Botafogo. O Botafogo chutou, deu 5 chutes em direção ao gol. Entraram 4, parceiro. O Botafogo deu 5 chutes em direção ao gol, entrou 4. Absurdo, parceiro. Absurdo a pontaria. Absurdo. Né? Posse de bola foi do Inter. Acerto de passes foi do Inter. Quem fez menos falta foi o Inter. Impedimentos, o Inter teve 1. Escanteios, o Inter teve 7. Então, se você pegar os números, todos os números são a favor do Internacional. Pô, por que o Botafogo goleou então? Vamos lá. É simples, não precisa nem se demorar. O Botafogo começou muito bem, pressionando, com o Cuiabano jogando mais frente. Vamos ser sincero, o Cuiabano não é lateral. O Cuiabano, como lateral, ele é fraco. Porque o lateral ele tem que saber marcar e atacar. O Cuiabano só sabe atacar. Atacar, ele faz bem. Agora, marcar, ele é uma negação, é uma avenida. Vamos ser sinceros. É por isso que o Grêmio não fez muita força para ficar com ele. Beleza? Então, o Cuiabano ali se acertando na parte da frente e apertou muito o Internacional. E consegue o gol logo no início, antes dos 10 minutos. O Igor Jesus abre o placar com 1-0. O Internacional completamente bagunçado. Os jogadores que o Roger colocou, e aí eu vou só pegar aqui para depois do Botafogo não ficar falando que eu estou desdenhando da goleada. Vamos lá. Pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui, ó. O Internacional. A defesa tinha Aguirre, Roger, esse VG quem é? É Vitor Gabriel e Ramon. Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Ou seja, dos titulares que jogaram a Libertadores tinham Aguirre e o Vitor Gabriel. No meio de campo, Thiago Maia, Fernando e Bruno Henrique. No Campeonato Brasileiro, Ronaldo, Thiago Maia. Ou seja, bem diferente. Aí você tinha Wesley, Diego Rosa, Bruno Tabata e Luca. À frente do, do, do Internacional. Alan Patrick, Valência e Wesley. Ou seja, você tinha 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o Internacional, nesse jogo contra o Botafogo, tinha 5 jogadores titulares. O Wesley, Thiago Maia, o goleiro, Vitor Gabriel, o zagueiro, e o Aguirre. O time não estava conseguindo marcar. Time muito espaçado, e o Botafogo marcando pressão, roubando a bola com muita vontade. Conseguiu
chegar ao seu gol aos 10 minutos. Então, o Botafogo começou melhor. Criou uma outra oportunidade. Até os 15 minutos, o Internacional não conseguiu se encontrar. E o Botafogo foi melhor. A partir disso, o Roger começou a fazer algumas mudanças, não de jogadores, mas de posicionamento. O Internacional se equilibrou, começou a defender melhor e o Botafogo parou. O Botafogo parou. E o Internacional equilibrou o jogo e estava melhor. E aí, você olhava o recorte do jogo, dos 15 minutos para lá, o Internacional era superior ao Botafogo. O Botafogo, você olhava o Botafogo no primeiro tempo, tinha feito gol e mais um chute. Depois parou, não fez mais nada. O Botafogo não fez absolutamente mais nada. Só o Inter que jogava. Só que o Inter não concluía em gol. Estava para fora. E aí é o que eu falei. Quando você tem Thiago Maia jogando mais à frente, de armação, porra, porque a coisa tá feia, né? Mas o Botafogo no primeiro tempo tinha feito o gol, logo no início, mais uma chance, depois parou. O Inter, mesmo com o time praticamente todo reserva, estava dominando o Botafogo. Dominando o Botafogo. Chutava pouco, o John não fez grandes defesas, trabalhou uma ou outra vez, mas estava com o jogo controlado. Estava muito mais perto do Inter empatar o jogo do que o Botafogo fazer algum gol. E aí, no final do primeiro tempo, Marlon Freitas saía jogada ensaiada, fica sempre um jogador na linha do zagueiro, um jogador de velocidade, ou é o Arthur, ou é o Cuiabano, sempre um jogador de velocidade na linha do zagueiro, e aí o Marlon recuperou a bola, pum, joga a bola. A jogada é o seguinte, o jogador do Botafogo se coloca na mesma linha do zagueiro, no meio de campo. Marlon Freitas pega a bola e joga na direção do gol. Qual é a referência do Marlon? É o gol adversário. Ele lança em direção ao gol adversário. E aí, na corrida, o seu atacante leva vantagem com quase todos os zagueiros. Tem zagueiros muito rápidos, tipo o zagueiro do Cruzeiro, que era do Flamengo, Fabrício Bruno, é mais rápido do que os atacantes do Botafogo. Ele é mais rápido que muitos atacantes. Nesse caso, talvez o atacante do Botafogo, se fosse o Fabrício Bruno, não levaria vantagem. Mas em relação à maioria dos atacantes, vai levar vantagem. E aí, Marlon, pum, Arthur de cabeça, puf, 2-0. Mas o Botafogo jogou os 15 primeiros minutos, depois parou e no final teve um contra-ataque, jogada ensaiada, faz 2-0. Injusto com o Internacional. O Internacional merecia empatar, mas estava encontrando dificuldade para chutar, mas estava controlando o jogo, e aí toma um gol. E aí você vai no intervalo com 2-0, aonde você, boa parte do primeiro tempo, foi melhor, mas não conseguiu fazer o gol, dá uma desanimada. Volta para o segundo tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, não tem como defender o Internacional. No segundo tempo, o Internacional não fez absolutamente nada. Nada. No primeiro tempo, ainda dá para falar, pô, foi injusto. O Internacional ter saído perdendo por 2-0 foi injusto. Poderia ter sido 1-0, legal. 2-0 foi muito para o que aconteceu no primeiro tempo. O Internacional não merecia sair perdendo por 2-0. Merecia fazer o gol? Até criou algumas oportunidades ali, alguma coisa, mas o 2-0 ficou pesado para o que foi o primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Internacional não jogou absolutamente nada. O Internacional não jogou absolutamente nada no segundo tempo. O Botafogo foi dominante. Voltou mais leve, né? Já estava 2-0, irmão. Voltou mais leve. E aí, algumas coisas foi se tentado. E aí você pega com 10 minutos, 9, 10 minutos do segundo tempo, o terceiro gol, o gol do Cuiabano, foi exatamente igual ao do Arthur. Exatamente igual. Inclusive, ele até toca de cabeça igual ao Arthur. Exatamente igual. O gol foi exatamente igual. Quem é que deu o passe? Marlon Freitas. Onde é que estava o Cuiabano? Na linha do zagueiro. O
Cuiabá ganhou na velocidade do zagueiro. Simples assim. Jogada ensaiada. Não tem como não dizer que o Botafogo não ensaia. Jogada ensaiada. Jogador de velocidade na linha do zagueiro, bola em direção ao gol, a ganhar na corrida. E foi isso que aconteceu. Os dois gols exatamente iguais, o segundo e o terceiro. E aí você faz 3-0 com 9, 10 minutos do segundo tempo, partida liquidada, adversário entregue, não tem qualidade, não tem força, não tem banco para tentar virar alguma coisa. E aí tenta passar o tempo. Você tenta passar o tempo e perder de menos. E aí o Botafogo vai jogando, vai criando, vai tocando a bola, a coisa fica mais fácil, tem mais espaço, né? O Botafogo começa a sair jogando de trás. Ah, tá vendo? Você fala que o Botafogo não sabe criar, tem um problema de propor jogo. Porra, mas você fazer uma análise do Botafogo com 3-0 contra um time completamente reserva, que eles só estão jogando depois que está 3-0, é injusto. É injusto. Eu vou estar mentindo pro torcedor do Botafogo. Porque no primeiro tempo, quem conseguiu dominar o jogo foi o Internacional. Aí depois, com 2-0, quando volta a coisa muda. Aí toma um 3 com 10 minutos. Aí acaba e o Botafogo domina o jogo. Aí com mais 10, uns 15 minutos, depois de ter feito o terceiro gol, faz o quarto gol com Alex Telles, de fora da área, um golaço também. Foram 4 gols, 3 golaços, né? E aí foi só caminhar. E ainda teve chance o Botafogo de fazer o quinto gol. Teve 2 chances de fazer o quinto gol. Então, no segundo tempo, foi domínio do Botafogo. Então, placar, na minha opinião, justo. Mas esse jogo é parâmetro para o Campeonato Brasileiro? Não. Esse jogo do Botafogo, para mim, não é parâmetro. Esse jogo do Internacional é parâmetro? Também não. Então, não dá para você avaliar o Internacional por esse jogo. Não foi o time do Internacional. Tudo bem que o Internacional, com o time principal, vive um momento complicado. Mas o momento do Internacional é complicado. Tem 7 jogadores lesionados, jogadores poupados. Isso faz muita diferença. O Botafogo também tem jogadores lesionados? Tem, tem. Então, não tem o Almada ali, pô. Não tem o Barbosa ali. Faz diferença, pô. Óbvio que faz. Até na maneira de jogar. E o treinador do Botafogo está tentando se achar ali. Então, não dá para você avaliar nem o Internacional e nem o Botafogo por esse jogo. Agora, óbvio que você, mesmo não podendo ser avaliado, você ganhar é muito melhor. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.